Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais uma aula de história. Bom, a nossa aula de hoje eu vou usar apenas uma página, vamos por partes, para não ficar muito conteúdo para vocês e muita informação nessa transformação da sociedade. Mas na aula anterior, o que eu expliquei para vocês? Eu mostrei para vocês, primeiramente, o quanto é importante o patrimônio cultural, né, onde nós temos, por exemplo, a Grécia, a imagem, nós fizemos análise e percebemos que ali era a Acrópole e que a Atenas hoje do século XXI, ela estava cercando o centro histórico da Grécia para motivar o que é aquele orgulho do passado, aquela questão cultural, que é muito importante para todos nós, para a gente entender um pouco melhor da nossa história, da nossa sociedade, até porque é impossível construir um futuro, né, viver um presente sem ao menos conhecer a história e recordar elementos que são fundamentais da nossa sociedade, olhando para o nosso passado, né? Assim a gente aprende com os erros e valoriza os acertos e vai construindo aos poucos uma identidade cultural, social, que é fundamental para a gente entender um pouco sobre como é o funcionamento dessas grandes sociedades. Então, tendo ideia disso, hoje nós vamos ver na página 71 uma sociedade que estava em transformação. Então, que fator é fundamental para essa transformação? Quando vivia no Genos, a gente tem que lembrar, opa, deixa eu arrumar aqui, né, Genos, peraí, gente, quando vivia-se no Genos, que era uma comunidade agrícola, não havia o comércio, né, não tinha troca de produtos, mas o fator fundamental é que não havia, por exemplo, moedas. Então significa que naquela época o bem mais importante era a posse de propriedades. Então, quem tinha terra era rico, quem não tinha terra era classe pobre, né? Porque precisava de trabalho, então ia atrás de quem tem terra para poder trabalhar. Então, essa era a lógica simples. Com o crescimento dos genos e o fim também dos genos, porque vai ter mais pessoas do que terras, propriedades, aos poucos vão surgir a cidade-estado, que a gente viu isso na aula anterior. E o fator fundamental dessa transformação na cidade-estado é justamente o comércio. São eles fatores, mas o comércio é fundamental. Por que é fundamental? Né? Porque ela é uma atividade econômica que acaba fortalecendo grande parte das cidades e estados. Beleza, gente? Mas, junto com esse comércio, nós temos alguns fatores científicos, né? É claro que a ciência não existia ainda esse nome, mas havia um aprimoramento de técnicas que mostra que basicamente os gregos tinham um conhecimento muito grande sobre astronomia, sobre o controle da natureza, né? E é essa ciência que é importante para o surgimento e desenvolvimento do comércio. Porque a criação de moedas só foi possível porque os gregos estudaram o passado e perceberam que poderia ser realizado a fundição do bronze, a fundição do ouro, da prata, do cobre. E tudo isso vai dar origem não só a armas e técnicas melhores, mas também a confecções de moedas. Ou seja, por conta das moedas, por conta do comércio, uma das coisas mais importantes para essa transformação da sociedade é justamente essa realização da riqueza através do dinheiro. Claro, eles não tinham uma nota de 10 reais, gente. Eles não tinham o dólar, né? Eles não tinham esse tipo de moeda. A moeda deles era ligado muito à cidade-estado. Tá? Então, por exemplo, abrem lá na página 71 para vocês verem mais perto a imagem. Tá? Vocês vão perceber que na página 71 tem aqui o desenho sempre de alguém importante na cidade-estado. Pode ser, por exemplo, um imperador,
pode ser, por exemplo, um deus, né, que simboliza a cidade-estado, pode ser um herói. Em alguns lugares nós vamos ver algumas moedas, o Hércules e vários outros personagens da própria mitologia, tá, gente? Mas é importante compreender que vai ganhar simbologia essas moedas. Então ela acaba substituindo a antiga economia, que era baseado em trocas, né? O comércio fica muito mais fácil porque há uma substituição. Então eu não troco produto por produto. Não preciso mais dessa questão do peso e medida como algo vital no comércio, o mais importante. O mais importante é ter moeda, onde eu vou comercializar. Então, se eu saio de uma cidade-estado e vou comprar em outra, eu vou ter a minha moeda, mas lá eu posso fazer também a troca, né? Então esse comércio ele intensifica um pouco a história da cidade-estado, a força da cidade-estado. Então ela acaba modificando e transformando a sociedade, porque se a única riqueza antes, lá no Genos e no começo da polis grega, era a posse de propriedades, agora as outras classes começam a se enriquecer. Então, por exemplo, os, aqui nesse parágrafo tem, tá, gente? Ó, os comerciantes, eles vão enriquecer a ponto, né, por questão da moeda, por conta do comércio, os artesãos também, ao ponto que eles vão conseguir competir com a aristocracia. Quem é que é aristocrata? O aristocrata é o patriarca, é aquele que tinha liderança no Genos e quando se unifica a cidade-estado, ele faz parte de um dos grupos que pega essa propriedade e passa a ser dele. Ele acaba tendo uma propriedade. Esse aristocrata que era o cara mais rico, que tinha posse de propriedade, agora ele vai ver o comerciante enriquecendo, o artesão enriquecendo porque tem moeda, e a posse de propriedade já não é tão importante assim. É porque ele vai ganhar dinheiro, ele vai ganhar produto. E esse produto ele pode trocar por moeda, mas ele não vai conseguir outros elementos fundamentais como o comerciante, o artesão, que é uma ampliação muito maior dessa riqueza financeira pela negociação com produtos. Beleza, gente? Então, diante disso, né, a gente percebe que a aristocracia ela perde um pouco a importância e um pouco a influência. Então essa situação econômica ela se modifica por conta dos comerciantes e a transformação política e econômica ela vai gerar cada vez mais conflitos na Grécia, além das rivalidades. Beleza, gente? Na cidade-estados, né, a divisão social ela era organizada conforme a sua história, a história de cada polis. Então, por exemplo, ó, na democracia ateniense, o começo dessas polis, os mais pobres não poderiam, por exemplo, participar da política. Eles não tinham direito a isso, né? Com o decorrer do tempo, por conta do surgimento da moeda, por conta da mudança e transformação do comércio, por conta da mudança na questão da riqueza, onde você não via riqueza mais só com a propriedade, agora é o uso da moeda que garante isso, o surgimento de mais classes que são ricas, tudo isso permitiu com que Clitênis e Péricles dessem acesso aos pobres a participarem das assembleias e também criar leis onde ampliavam cada vez mais esse direito de participação política. Porém, cabe entendermos que os mais ricos são as pessoas que mais tinham privilégios, tá? Outra coisa, na política ateniense só participava quem nascesse em Atenas. Então, por exemplo, o homem que nasceu em Atenas, né, que tem os seus dois familiares em Atenas, tanto o pai quanto a mãe, esse sim pode participar da política ateniense. Agora, por exemplo, se a mãe é estrangeira e o pai é ateniense, mesmo que ele nasça em Atenas, ele não poderia participar das decisões políticas. Então veja como
nessa sociedade ateniense existe um preconceito muito grande com o estrangeiro, tá? Então o estrangeiro, ele era juntamente com os pobres aqueles que trabalhavam muito mais. O escravo mais pesado, os pobres estrangeiros tinham atividades até como artesanato, como outras funções, mas não tinham, por exemplo, a possibilidade de estudar ou de debater, né? Debater, por exemplo, a política. E aonde que está a desigualdade em Atenas? É simples. Lembra que eu falei para vocês que o uso da propriedade antigamente era a maior riqueza? Então, por exemplo, quem tem a propriedade é a aristocracia. E o que, que essa aristocracia fazia? Essa aristocracia arrendava essa propriedade para que elas pudessem ganhar dinheiro em cima das pessoas que trabalhavam para elas. Enquanto elas viviam debatendo e discutindo assuntos políticos, eles acabavam sobrevivendo dos impostos dessa propriedade. Então, por exemplo, o escravo ou o trabalhador livre rural, vou abreviar aqui, gente. Ele trabalhava nessa propriedade porque ele não tinha uma propriedade e precisava de um trabalho, então ele pagava, ele recebia um pedacinho de terra para trabalhar para ele, mas ele trabalhava para o seu senhor. Então, esse seu senhor, tudo aquilo que era produzido lá, ele tinha para sobreviver e para comercializar com outros. E aí ele não precisava estar no campo, na propriedade fiscalizando sempre. Então, essa aristocracia, ela tinha tempo para simplesmente debater os assuntos políticos e governar. É diferente, por exemplo, ela é diferente, por exemplo, do artesão e do comerciante. Porque o artesão e o comerciante, eles vão ter que trabalhar para que eles possam vender. Então, o tempo que eles acabam tomando em Atenas é cada vez mais trabalho para conseguir enriquecer e ter uma vida melhor, ascender socialmente. O aristocrata, que trabalho ele vai ter? Se ele já tem a propriedade e ele vive dos impostos que era essa propriedade. Então, todo o tempo que ele tem é administrando a propriedade, administrando a política ateniense e participando das decisões. Ou seja, por mais que o comerciante e o artesão possam enriquecer e fazer parte das decisões políticas, a maior influência em Atenas sempre vai ser do aristocrata, porque ele sempre vai ter muito mais tempo para a política e as maiores leis, os maiores assuntos e discussões, eles que vão participar. Então, os camponeses, os pobres, os escravizados trabalhavam, pagavam rendimentos, sustentavam aristocratas e ainda eram governados pelos aristocratas. Beleza, gente? Aí nós temos um pouco dessa desigualdade. Mesmo Péricles, mesmo outros que fizeram, outros reis atenienses que fizeram algumas mudanças, ainda assim esse sistema apontava um pouco desse desgaste e desigualdade social entre aristocracia, comerciantes, artesãos, camponeses, estrangeiros, escravos e pobres. Beleza, galera? Mas é possível ver que, com a utilização da moeda, o comércio ele se intensifica, tá? Fica mais ágil e permite, ainda que não uma mudança tão grande na política, mas uma mudança na economia, onde comerciantes e artesãos conseguem muitos direitos, entre eles, ao mínimo, né, que é a participação da camada mais pobre da Assembleia e eles de estarem mais próximos da política. Mesmo que a aristocracia tivesse, como eu já mostrei para vocês alguns segundos atrás, minutos atrás, uma importância maior porque se discutiam mais por conta do tempo que eles tinham por causa da propriedade rural, mesmo tendo esse fator, ainda assim é possível ver que existe uma transformação e uma efervescência. O que é essa efervescência? Significa que as cidades e estados, por conta das moedas, as confecções, os símbolos, elas acabam ficando muito
agitadas. A circulação de mercadorias ela se intensifica e é desse ambiente que nós vamos perceber o surgimento da filosofia. Beleza, gente? Vamos então finalizar por aqui. Obrigado pela aula, pela paciência. Um abraço a vocês, tudo de bom. Até a próxima aula.